é tecido da nossa vida. E é esse minuto que está passando. A luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo. Essa é uma frase célebre do Antônio Cândido, de 2006, eu imagino. O artigo que nós escrevemos para o dossiê 6.1, ele foca a histórica luta da classe trabalhadora pelos direitos de proteção social e pela redução da jornada. E trata de como limitar a jornada desde o século XIX, tornou-se e é vital, né, para que se possa assegurar o direito à vida. Então, o artigo fala sobre essa caminhada, né, evidenciando a centralidade das demandas por direitos pautados na igualdade, na proteção social, na regulação do tempo do trabalho. E, assim, o artigo aborda a histórica luta da classe trabalhadora, inicialmente pela limitação da jornada de trabalho, passando no Brasil pelos decretos de 1932, pela Constituição que assegurou a jornada de 8 horas e 48 horas semanais, pela Constituição de 44, que reduziu a jornada de 48 horas semanais para 44, e aí olha para os dias atuais. Uma sociedade, de certa forma, inerte, em que um brado, um grito de socorro se expressa na vinheta, vamos dizer, da extinção da escala 6.1. Então, analisamos o que significa isso, mas tratamos da eliminação da escala 6.1 concomitantemente com a redução da jornada de trabalho sem redução de direitos. Essa é a agenda. Então, essa agenda, ela nicou, como se fala no joguinho de bolita, né, de bolinha de gude, nicou, e começou a ser movimento expressivo em relação à eliminação da jornada 6.1, muito tributado esse início ao movimento VAT. E nesse processo, né, e como se tornou um clamor na sociedade, em meio à classe trabalhadora, para a eliminação da escala 6.1, a deputada Erika Hilton, ela apresenta uma PEC, que é a PEC número 8, em que ela incorpora essas reivindicações e traz uma proposta muito interessante, que não faz a confusão que eu vou colocar agora, que muitos fazem, ao dizerem que está se propondo o fim da jornada 6.1. Não, a Erika Hilton não faz essa confusão. Na sua PEC, que é a PEC número 8, ela propõe o quê? A redução da jornada semanal de trabalho para 36 horas semanais, assegurado o limite diário de 8 horas. Portanto, ela está propondo, sim, a extinção da escala 6.1 e a adoção da escala 4.3. E por que a gente enfatiza isso no artigo? Porque escala e jornada são situações e conceitos distintos. A escala é a forma como o trabalho é organizado na empresa. A jornada é o número de horas trabalhadas no dia e na semana. A jornada de 44 horas semanais, por exemplo, reduzida de 48 para 44, foi uma conquista na nossa Constituição de 1988. Agora, a luta, e que é uma luta internacional e que já tem várias experiências pioneiras mostrando o êxito dessa luta e dessa concretização, a luta é hoje, né,
eliminação da escala 6.1 e a redução da jornada de trabalho, para 40, no caso da PEC da Hilton, para 36 horas semanais, com assegurada a limitação da Constituição de 8 horas por dia, portanto, numa escala de 4.3. Há outras propostas tramitando no Congresso brasileiro, por exemplo, a do senador Paim, que é a PEC 148, que está mais avançada, estava mais avançada do ponto de vista da tramitação do que a PEC mais jovem da deputada Hilton. Eles se uniram, se coalizaram e passaram a trabalhar juntos, né, pelo tema da redução da jornada de trabalho, e não só na sociedade, que ganhou as ruas essa demanda, mas também há movimentos importantes dentro do parlamento, no sentido da aprovação dessa proposta. Claro que, como direito é luta e organização, e esta é a sua fonte material por excelência, e como é estruturante do capitalismo a luta pela redução da jornada de trabalho ou pela fixação da jornada de trabalho, e por que estruturante? Aqui eu vou lembrar uma passagem do Marx, que ele diz assim, que se por um lado, no século XIX, quando o capitalismo se constituiu, a palavra de ordem era trabalhar até morrer, porque não havia nenhuma norma limitando a jornada de trabalho para aqueles que vendiam a sua força de trabalho e recebiam em contrapartida o salário. Então, se por um lado a palavra de ordem era trabalhar até morrer, dizia ele, por outro, ele lembra isso, nas fábricas, ao redor das máquinas, esses trabalhadores se uniam e os conflitos passavam a assumir cada vez mais o caráter de conflitos de classe. Seguiu-se, então, uma luta mais organizada do que a outra, visando a quê? A eliminar, a limitar as jornadas, a melhorar as condições de trabalho e assegurar ganhos e descanso. Então, a passagem do Marx, no capítulo da jornada de trabalho, é muito interessante, né? Dizendo que a regulamentação da jornada de trabalho, na época, apresenta na história da produção capitalista como uma luta pela limitação da jornada de trabalho, num embate que se trava intestinamente e estruturalmente entre a classe capitalista e a classe trabalhadora. E direito é luta, e direito é regulação. O que se coloca hoje? Internalizada essa ideia de que o trabalho precisa ser reduzido para que as pessoas tenham um tempo para poder sobreviver, isso nicou na sociedade e calou fundo, até porque os trabalhadores, homens e mulheres, sabem muito bem o que significa trabalhar numa escala 6.1. A escala 6.1 é aquele trabalho 6 dias por 1 de descanso, que não necessariamente será aos domingos. E, portanto, sequer o repouso semanal aos domingos está sempre assegurado. Essa é a escala 6.1. Só eliminar essa escala 6.1, e isso o artigo enfatiza bastante, não é suficiente, porque nós podemos eliminar a escala 6.1, adotar a escala 5.2 e aumentar a jornada de trabalho, para que se possa atender às necessidades do tomador quando não há uma concomitante redução da jornada de trabalho. E é por isso, então, que nós enfatizamos no artigo que uma coisa é a escala de trabalho, 6.1, 5.2, 4.3. Outra coisa é a redução da jornada de trabalho. A luta que nicou, a luta que fez movimentar a classe trabalhadora e ir para as ruas, até porque eles muito bem conhecem o que significa trabalhar na escala 6.1, é a luta pelo fim da escala 6.1. Mas a ela se acopla a luta pela redução, que é uma luta histórica também, pela redução da jornada de trabalho e sem redução salarial. Então, são 3 elementos que estão nesta questão e que precisam ser enfatizados. Fim da escala 6x1, porque é uma escala massacrante, é uma escala que não assegura o direito à vida, é uma escala que não assegura o direito ao descanso, é uma escala que não assegura o direito à saúde,
é uma escala que não assegura as possibilidades da divisão, hoje tão discutida e tão lutada por nós mulheres, a divisão das atividades familiares compartilhadamente com os companheiros. Tá? Então, essa escala 6.1 ela é uma escala massacrante que, inclusive, amplia os adoecimentos, ela sobrecarrega o sistema público de saúde e ela, na realidade, coloca os trabalhadores e as trabalhadoras numa situação de exaustão até a morte. Aquilo que Marx já falava lá dos folguedos infantis e que a luta pela limitação da jornada de trabalho era uma luta pela limitação do tempo de trabalho, para que os folguedos infantis não se transformassem em extenuante trabalho até para as crianças. Bom, então, esta luta hoje se coloca numa luta pela redução da jornada de trabalho e ela se expressa também na batalha pela extinção da escala 6.1 e a luta pela redução. Essa proposta, à medida em que ela foi ganhando corpo, né, e a luta pela redução da jornada de trabalho, pelo fim da escala 6.1, pela redução da jornada de trabalho sem redução salarial, foi ganhando corpo, as disputas passaram a se acirrar. E, evidentemente, o capitalismo, esse nosso sistema econômico, social e político, ele é muito criativo e ele vai sempre engendrando como uma compulsão, e isso não sou eu, é Schumpeter que fala, como uma compulsão, ele vai sempre engendrando novas formas, inclusive de contratação da força de trabalho, para saciar o seu desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. Então, nesse processo, o capitalismo vai procurando eliminar todos os diques e todos os obstáculos ao seu livre trânsito. E um dos diques e um dos obstáculos ao seu livre trânsito é a proteção social. E, evidentemente, à medida em que se reduz a jornada de trabalho, mais um obstáculo se coloca, ou mais um dique se coloca à força disruptiva, a força desigualadora desse sistema econômico, social e político, que encontrou tardiamente no Brasil, se instalou e encontrou aqui condições estruturais para se instalar e para se espraiar. Uma sociedade tecida, né, por resiliente herança colonial, patriarcal, escravocrata, monocultora, e que possibilitou, então, esse acasalamento, esse casamento entre esse sistema e as nossas heranças estruturais, e esse sistema se espraia e, evidentemente, que o capital resiste a cada momento em que se procura limitar ou cercear ou colocar obstáculos ou diques ao seu livre trânsito e resiste. E está agora, nesse momento histórico, resistindo muito em relação a essa proposta e as mídias oficiais, os meios de comunicação, têm sido os ventrílocos dessa resistência e colocando cotidianamente na grande imprensa, como na Folha de São Paulo, Globo, cotidianamente, né, artigos de opinião ou mesmo editoriais que se contrapõem a essa alteração, né, e se contrapõem sob o argumento, principalmente, de que essa redução da jornada de trabalho, né, com restrição, com eliminação da escala 6.1 e redução da jornada sem redução salarial, ela provocaria, né, um desgaste econômico intolerável, provocaria redução do PIB, acirraria também a questão do desemprego e que seria insuportável para o nosso sistema econômico de enfrentar essas questões. As pesquisas e a pesquisa do CESIT, inclusive a professora Marilane colocou esses dados muito bem na entrevista que já fez e que foi bastante veiculada, desconstrói esses argumentos. Esses mesmos agora são os bisnetos, né? Os netos ou bisnetos daqueles que assim resistiam, vêm com esses mesmos argumentos que também já utilizaram quando, por exemplo, nós aprovamos o 13º salário, quando
na Constituição de 88, nós reduzimos a jornada de 48 horas para 44. Aliás, a Constituição de 1988 quase que não foi promulgada. Graças a Ulisses Guimarães e a um movimento fortíssimo na sociedade, essa Constituição foi promulgada, mas ela foi muito resistida por conta desses argumentos que nós vamos chamar de argumentos liberalizantes. Não à toa, a Justiça do Trabalho, o Sistema Público de Proteção Social ao Trabalho estão em xeque hoje, né? Em tempos em que os interesses privados buscam subjugar o sentido do público. E quando isso acontece, a vontade geral fica muda, e sob forma de leis, de acórdãos, de decisões, de editos, de portarias, incorporando esses interesses privados, nós podemos verificar, inclusive, a alteração da própria Constituição brasileira de 1988, sem necessidade de PEC. Haja vista o tema 1389, que é outra história de amor, mas que está em questão nesse momento fundamental. Mas as pesquisas do CESIT mostram que esses argumentos são falaciosos, né? Esses argumentos já estavam incorporados, né, nas 101 teses da CNI, no documento da FEBRABAN, no documento da CNA, e são documentos que foram incorporados também por aqueles que trabalharam no GAET, produzindo textos e produzindo projetos que foram incorporados em muitas medidas provisórias do período do governo Jair Bolsonaro. Então, as nossas pesquisas têm mostrado e mostram que esses argumentos são falaciosos e que, aliás, além de falaciosos, onde quer que esses modelos assim defendidos tenham sido instalados, eles não cumpriram, porque não podem cumprir, as suas promessas. Então, o nosso documento, nossas pesquisas mostram que a redução da jornada de trabalho de 44 para 36, né, resultaria, por exemplo, é um dado importantíssimo, ao contrário do aumento do desemprego, redundaria na criação de 4,5 milhões de novos empregos. E elevaria também os níveis de produtividade, contrariamente também aos argumentos que estão sendo utilizados contra essa aprovação. Mas o Brasil, segundo uma expressão utilizada na entrevista da Marilane, está pronta para trabalhar menos. Esse é um elemento que contraria as projeções do mercado, da chamada Faria Lima. Segundo, a supressão da escala com redução da jornada não provoca a queda do PIB e nem agrava o nível de insolvência das empresas. E terceiro, o estudo mostra que os brasileiros trabalham muito e trabalham, inclusive, mais do que a média mundial trabalha. Nós sabemos que não é reduzindo a jornada de trabalho que, por si só, nós vamos resolver os graves e estruturais problemas de um mercado de trabalho brasileiro constituído sob o signo da exclusão social, num país de capitalismo tardio e de jagunços em bandos, em homenagem ao Grande Sertão. Sabemos que outras medidas é que precisam ser adotadas do ponto de vista do crescimento econômico, do papel do Estado, inclusive, até como empregador em última instância, como vários estudos também apontam para essa importância e para essa necessidade, a importância de se voltar ao processo de industrialização, enfim, todos os elementos que nós temos demonstrado e apontado que são essenciais para que se possa rumar no sentido de uma sociedade desenvolvida, né, integrada, com direitos e garantias a todas as pessoas que trabalham, num sentido isonômico e de não exclusão. Mas sabemos também que esta redução da jornada de trabalho é um brado,
é um brado de alerta, é uma busca de socorro que uniu a classe trabalhadora no sentido de melhores condições de vidas. Se trata de uma busca de socorro, de um brado de alerta, de um pedido de um bote salva-vidas em mares assaz revoltos, em que o capitalismo criativo e sempre a busca de saciar o seu desejo insaciável não quer entregar a rapadura. Nesse sentido, apoiarmos a proposta que proíbe a escala 6x1, substituindo pela escala 4.3, que assegura uma redução para 36 horas semanais e 8 horas por dia, apresenta uma mudança significativa rumo a uma sociedade que não seja fundada na desigualdade. E é assustador o nível de concentração da renda e da riqueza na mão de cada vez menos pessoas e corporações. Isso coloca em risco a democracia. Num país em que o mercado de trabalho é estruturalmente desigual, em que mesmo que tenha havido agora, e tem havido, melhoria dos índices desse mercado de trabalho, persiste a precariedade e persiste a informalidade. Então, num país com essa estrutura de uma histórica desigualdade que estrutura esse mercado de trabalho, né, reduzir a jornada de trabalho para permitir, e que ela permitirá a criação de mais empregos e permitirá também a ampliação da produtividade e permitirá uma vida mais saudável, é participar de um processo importante rumo a uma sociedade integrada e que não tenha a desigualdade como fundante. E, ademais, nós sabemos que é muito importante a demanda por consumo. Os estudos nossos também avaliam essas repercussões no consumo das famílias, nas políticas públicas para a redução dessas históricas desigualdades sociais e também nas taxas de adoecimento dos trabalhadores. Tal como a fixação do limite da jornada de trabalho aconteceu a partir do século XIX e no Brasil, no XX, quando Noel Rosa escreve Três Apitos, né? Quando as chaminés de barro anunciavam o início e o fim da jornada conquistada pelas mulheres, né? Essa música ele faz em homenagem à namorada Fina, que trabalhava numa fábrica de botão de madrepérolas em Andaraí, e que ela ficava subordinada ao apito das fábricas de tecido, mostrando que a conquista, né, pela jornada de trabalho hoje, naquele momento histórico, se concretizava no apito, na sinalização das fábricas de tecido, mostrando que as mulheres disciplinadas entravam e saíam dos seus trabalhos graças a uma luta histórica pela redução da jornada e pela limitação da jornada. E hoje a luta histórica é pela redução da jornada de trabalho. Mas é um momento histórico fundamental para que possamos engrossar as fileiras no sentido dessa aprovação, que não é a solução definitiva para todos os nossas dificuldades, males e problemas, mas é um marco que nos incita e nos convida, né, a continuar uma caminhada rumo à constituição de uma sociedade de homens e mulheres substantivamente iguais, livres e ligados por laços de fraternidade e de solidariedade. O que está em discussão é que modelo de sociedade e de Estado nós queremos e que tipo de possibilidades de construção do nosso mundo de trabalho nós vamos ter para que possamos efetivamente assegurar aquilo que o Antônio Cândido falou no início,
tempo é o tecido da nossa vida. É esse minuto que está passando. A luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo. Destruídos os mitos, ficam as utopias. Mudar, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça social. Cervantes, 1605. Então, vocês veem que é uma luta histórica, é uma luta por proteção social, é uma luta em que as mulheres, né, estiveram e estão muito imbricadas, né, e é uma luta dignificante, no sentido da realização de indivíduos, de sujeitos, de homens e mulheres que coletivamente acreditam na igualdade e na liberdade positivas, construídas a partir da praxis social. É o mundo que desejamos. Obrigada.